Muitas vezes falamos e ouvimos falar sobre avivamento, avivamento, avivamento. Quem é que quer avivamento? Abra a sua Bíblia em Abacuque capítulo 3, verso 2. Abacuque 3, 2. Diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi a tua palavra e temi. E depois Abacuque diz: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Sabe, na verdade, nós precisamos de ser avivados dentro de nós. O que é um avivamento? Avivamento é o ato de avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais desperto, mais nítido. Um avivamento é uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação a Deus. Um avivamento pode ser individual ou coletivo, podendo afetar comunidades inteiras. Vamos falar sobre avivamento pessoal. Avivamento pessoal, ânimo espiritual e vontade de ser instrumento usado por Deus. Ou seja, a primeira coisa para um avivamento é você desejar ser viva, uma pessoa usada como instrumento por Deus. Diga comigo: avivamento e o meu desejo têm de andar juntos. Se nós não temos esse desejo de sermos usados como instrumentos de Deus, houve um rei chamado Asa. Ele dedicou o seu país, Judá, a Deus. Vamos lá ver 2 de Crônicas, capítulo 15, verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Sabe, renovou o altar. Tirou as abominações e renovou o altar. Para sermos instrumentos de Deus e termos avivamento nós próprios, um avivamento contínuo, nós precisamos de tirar muitas coisas da nossa vida, de dentro de nós, e renovar o nosso altar com Deus. O nosso tempo com Deus, a nossa comunhão com Deus. Quem é que já ouviu falar de um homem de Deus chamado Jonas? Claro, se eu falar de Jonas, mas se eu falar de Jonas na barriga da baleia, se calhar mais se lembram. É engraçado porque é que Jonas foi parar à barriga da baleia, ou do grande peixe. Porquê? Deus o mandou ir pregar a uma cidade chamada Nínive. E aquela cidade era um povo terrível, mau. E Jonas fugiu. Diga aí a alguém que está ao seu lado: não fujas. Deus sempre pega aqueles que fogem.
O Jonas fugiu para dentro de um barco para ir para a terra. E no meio da viagem, o barco começou a ter problemas. Lembre-se que você está aqui nesta terra, no meio de uma viagem. Se calhar você tem problemas. Agora a pergunta que se põe é: será que está a fugir de Deus? Deus nos ama. Por isso eu disse em João 3,16 que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus o ama. Assim como amava Jonas. E lá no barco, eles faziam de tudo para que eles pudessem chegar à terra. Mas a tempestade era cada vez maior e maior os problemas. Começaram a tirar tudo aquilo que eles podiam. Então disse: quem é que fez mal aos deuses? Foram às sortes. Foi Jonas. E Jonas disse: atire-me do barco fora. Isto acaba. Jonas estava pronto a perder a vida. Mas para Nínive ele não queria ir. Atiraram no barco, do barco fora, e os problemas no barco acabaram. Mas Deus tinha um plano para a vida de Jonas. Diga: Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a sua vida. Não importa onde você está. Não importa aquilo que você está a passar. Ainda que você diga: eu estou no meio da barriga da baleia. Deus tem um plano para a sua vida e Deus quer tirá-lo dessa barriga fechada da baleia. Quando atiraram o Jonas ao mar, veio a baleia e colocou-o lá dentro. Sabe, não é fácil estar na barriga da baleia, com aquele ácido todo para digerir tudo. Eu acho que o Jonas saiu lá sem pestanas, sem cabelo, sem tudo. Ora, havia um problema no barco. Agora você sabe para onde é que o problema é transferido? Para a barriga da baleia. É porque a baleia queria digerir Jonas, mas ela não conseguia. Então ela foi até uma praia e se desfez do Jonas. Sabe qual era a praia? Sabe qual era a terra? Nínive. Diga: o plano de Deus se cumpre. E agora imagine Jonas lá para o meio de Nínive, sem pestanas, sem sobrancelhas, sem cabelo, todo vermelho, porque aquele ácido, aquele estômago da baleia, aquele se calhar corroeu a roupa, tudo. Ele foi caminhando pelo meio de Nínive e dizia aos ninivites que se arrependessem. Não importou mais o medo que ele tinha dos ninivitas e que não queria ir para lá. O que importou foi ele obedecer a Deus. Venha comigo para Jonas, capítulo 3, verso 4 e 5. Sabe, a pregação de Jonas levou o arrependimento ao povo de Nínive. Jonas 3, verso 4. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiam-se de saco desde o maior até o menor. A pregação de Jonas trouxe arrependimento àquele povo, porque aquele povo se arrependeu, desde o maior ao menor. Diz que proclamaram um jejum, vestiram-se de saco desde o maior até o menor, porque vestir-se de saco simbolizava que eles se humilhavam. E sabemos que a história acaba com Jonas zangado porque Deus não destruiu o povo de Nínive. Oh, pastor, Jonas ficou zangado, mas o povo se arrependeu. Quantos de vocês já pediram que Deus fizesse justiça? Senhor, faz justiça sobre aquela pessoa. E depois aquela pessoa se arrepende. E a justiça não acontece. E você fica... Diga, Jonas, Jonas. Diga aí a alguém ao seu lado, não seja Jonas. Diga, Deus tem coisas maiores e melhores para ti. Sabe, no reinado do rei Ezequias, eles celebraram a festa dos pães ázimos. E nós temos aí a celebração da Páscoa. Venha lá para a 2 de Crónicas 30, 21, 23. Diga, eu hoje vou sair daqui avivado, com uma predisposição para avivamento. E os filhos, a 2 de Crónicas 30, 21 a 23. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Diga, Deus é um Deus de celebração. Você sabe onde Deus se manifesta? Onde Ele é celebrado, não onde Ele é tolerado. Deus se manifesta onde Ele é celebrado, não onde Ele é tolerado. Sabe, muitas vezes toleramos algumas coisas. Deus não está onde Ele é tolerado. Deus está onde Ele é celebrado. Quando você celebra a Deus, Deus se manifesta na sua vida. Vamos ver Neemias também. O arrependimento e a renovação da aliança com Deus. Durante o governo de Neemias, eu vou voltar a falar, o arrependimento e a renovação da aliança com Deus. Neemias capítulo 8, verso 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grande regozijo, grande alegria, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Sabe, quando o povo de Deus louva, adora, exalta a Deus, Deus passeia no meio do povo e vem fazer com que as pessoas sejam diferentes. Com que o Espírito de Deus toque na sua vida e o transforme. Pastor, isso foi no Velho Testamento tudo. Glória a Deus. O dia de Pentecostes chegou quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Você é um discípulo de Jesus Cristo? Atos capítulo 2, verso 2. Atos 2, 2 a 4. Atos 2, 2 a 4. E de repente veio do céu um som como de um vento vimiente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E agora leia comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quantos foram cheios do Espírito Santo? Quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe, em todos estes casos, houve uma renovação na área, na vida espiritual das pessoas. Quem é que quer uma renovação espiritual na sua vida? Quantos querem uma renovação espiritual na sua vida? Deus vem onde Ele é. Deus vem onde Ele é. Deus vem onde Ele é. Não onde Ele é tolerado. Diga, eu vou celebrar a Deus na minha vida. Quando você celebra a Deus na sua vida, você vai ter vitória. Amém. Sabe, aqueles que foram avivados se dedicaram a Deus, abandonaram o pecado, louvaram com grande fervor, sentiam a presença de Deus e ficavam cheios de coragem para seguir as ordens de Deus. Vemos que o apóstolo Pedro prega e só a sua sombra cura os enfermos. Vemos Estevão libertar as pessoas, curar as pessoas, ser apedrejado até à morte. Sabe, vimos alguns sinais do que é avivamento na vida de uma pessoa. Ou seja, só os principais. Mas um avivamento pode acontecer na vida de uma pessoa pessoalmente, individualmente. Quando a vida espiritual entrou em declínio, ou entra em declínio, está seca, a pessoa precisa de um avivamento. Sabe, quando a terra está seca, ela precisa de chuva, ela precisa de água. Quando um cristão, quando um filho de Deus está seco, ele precisa de ser avivado com as chuvas do Espírito Santo.
Só há uma maneira. Tiago capítulo 4, verso 8. Tiago 4, 8. Diz assim: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Quem é que está aqui que precisa que Deus faça algo na sua vida? Quem precisa que Deus faça algo na sua vida? Lembre-se disto. Não é Deus que se tem que chegar a si, é você que se tem que chegar a Deus. Por isso diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E Ele se chegará a vós. Depois diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sabe, o avivamento restaura o relacionamento com Deus. Diga comigo: relacionamento com Deus. Como começa um avivamento na sua vida? Com um relacionamento com Deus. Ai, Deus decide a hora e o dia. Não, você decide o dia e a hora que você quer começar um relacionamento mais íntimo com Deus. Ai, nós não podemos forçar Deus a fazer nada, certo? Por isso é que nós dizemos: és Senhor, és Senhor. Mas podemos forçar um relacionamento com Ele, e quando Ele faz, porque tudo é pela fé, por isso quando nós temos um relacionamento com Ele e forçamos esse relacionamento, pastor, é possível forçar um relacionamento com Deus? O relacionamento com Deus não é forçado. O relacionamento com Deus devemos ser nós a fazê-lo e a tê-lo. E se nós muitas vezes não forçarmos a nossa carne a ter esse relacionamento, a nossa carne não quer. Estão cá? Não é forçar Deus, porque você não manda em Deus, nem você nem eu. Não mandamos em Deus. Sabe, nós não podemos forçar Deus a trazer um avivamento, a fazer um avivamento em nós. Mas há uma coisa que nós podemos fazer. É preparar-nos. É preparar-nos. E como é que nos preparamos? Só nos preparamos tendo um relacionamento completo com Deus. Zacarias capítulo 1, verso 3. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que quer Deus na sua vida? Quem é que quer o poder de Deus, a glória de Deus na sua vida? Diz: tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Não é o que diz aqui Zacarias? Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que diz? Diz Deus. Tornai vós para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. O primeiro passo é do homem. É o passo do homem se tornar para Deus. Há pouco estávamos a louvar e o hino dizia: dá um passo à frente, faz algo diferente. Dê um passo em direção a Deus, uma decisão em direção a Deus, e Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Porque você decidiu dar esse passo em direção a Deus, e Deus vai fazer algo diferente na sua vida.
aquele que fica parado, estancado, naquele que não dá um passo, aquele que não vai na direção. Dê um passo, faça algo diferente. E Deus vai fazer algo diferente na sua vida, que Ele nunca fez até hoje, que Ele nunca fez a cada dia. Sabe, muitos avivamentos pessoais e até mundiais, eles começam pela oração, porque alguém decidiu dar um passo em direção a Deus e permanecer ali. O grande avivamento da Rua Azusa começou com um grupo de pessoas que decidiram ficar ali e orar constantemente. E eles chegaram a ter reuniões de oração de 24 horas. Sabe, onde há pessoas dedicadas a orar. Orar pelo sítio onde elas moram, orar pelo povo onde elas vivem, orar pela sua família, orar pela igreja. Isso faz uma grande diferença. Sabe, por trás das grandes histórias, dos grandes avivamentos, encontramos sempre pessoas dedicadas, vários anos, a orar por uma transformação. Deus procura pessoas com um compromisso com Ele, com a decisão de dar um passo em direção a Ele. E esse passo é um passo de permanecer. Porque quando permanecemos, Ele vem e Ele transforma. Sabe, ouça, o avivamento não é de fora para dentro. O avivamento é de dentro para fora. Por isso tem que começar dentro de cada um de nós para contagiar. E quando o avivamento acontece, o Espírito Santo toca os corações, toca as vidas das pessoas de maneira especial. Essa transformação muitas vezes é vista na vida, nas ações, quando há uma maior dedicação a Deus, como a evangelização, a justiça, o amor ao próximo. Sabe, nós às vezes lemos a Bíblia e dizemos isto, ou pensamos, nunca vou viver isto. Porque isto aconteceu lá no tempo dos apóstolos. Hoje não é possível. Atos capítulo 4, verso 31. Está cá? Quem é que quer viver vivamente hoje na sua vida? Atos 4, 31 a 33. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aquilo tremeu tudo, moveu-se. Pastor, era um tremor de terra? Não. Todos foram cheios do Espírito Santo. Você já pensou que é estarmos aqui e as paredes começarem a tremer, tudo começar a tremer? Diz, moveu-se. Ainda não vivemos isto? Eu quero viver. Há uns anos atrás, fomos para a praia. Quem gosta de praia?
Se é para apanhar sol, esqueça, nós fomos para orar. Sabe? E oramos, e a areia se transformou. Não era mais areia. Brilhava. O irmão João foi um daqueles que foi lá no outro dia ver se aquilo estava igual. O que é que acontecia à areia? A areia, nós pegávamos nela e ela parecia fogo a descer. De noite, era de noite. Não era de dia, era de noite. No outro dia fomos lá ver e não aconteceu nada. É o poder de Deus. Sabe, aqui, eles oraram e moveu-se. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Sabe, nós vivemos nestes 2 últimos anos com um contágio, numa epidemia. Vamos ser epidémicos, espiritualmente, cheio do Espírito Santo de Deus. Cada um contagiar o outro, cada um contagiar uma pessoa, 2, 3, cheia do Espírito. Não da epidemia da gripe, do vírus, mas cheios do Espírito Santo. Por isso Deus o chamou, por isso você está aqui, para você ser contagiado e para você contagiar, porque Deus não o chamou para você ser estático, mas para você se mover no poder de Deus, se mover na glória de Deus, andar na glória de Deus, porque a glória do Senhor. Sabe, o avivamento é um tempo de uma grande oportunidade. Pastor, o que é que nós vamos fazer? Agora há crise. No meio das crises, tem sido onde se têm levantado os maiores avivamentos. E Deus tem sustentado o povo que entra no avivamento e tem trazido riqueza a esse povo, mesmo no meio das dificuldades. Porque Deus não é o Deus do que... Não sei se vocês me estão a entender. Deus não é o Deus da crise, porque Deus nunca está em crise. Deus é o Deus da abundância. E quando nós nos chegamos a Ele, Ele traz a nós da despensa do céu, porque aí há sempre abundância. Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo.